Olá, alunos! Hoje nós vamos continuar nosso assunto sobre variáveis aleatórias contínuas e vamos definir então a função de probabilidade acumulada de uma função de uma variável aleatória contínua, ok? A nossa função de distribuição acumulada nada mais é do que a probabilidade de acontecer x menor do que um certo x0, tá ok? Então, a função distribuição acumulada, nós vamos chamar ela de f de x. Nada mais é do que a probabilidade de x ser menor ou igual a um certo valor x0, tá bom? Essa é a definição de função de distribuição acumulada. É a mesma definição que a gente tinha para variáveis aleatórias discretas, né? Só que lá nós íamos somando. Aqui, como a variável aleatória é contínua, nós vamos ter que usar o conceito novamente de integral. Nós vamos integrar a f de x, a função de distribuição de probabilidade, desde o menor valor de x até o certo valor x0, que a gente quer a probabilidade de x ser menor que x0, né? Ou seja, lembrando que eu tenho a minha função de distribuição de probabilidade, f de x, desde um valor a mínimo até um valor máximo b, e eu quero qual que é a função de distribuição acumulada em x0. Então, a função de distribuição acumulada em x0 é a probabilidade de x ser menor do que x0. Então, vai ser essa área aqui embaixo da f de x, ok? Então, eu tenho que a minha f de x em x igual a x0, né? Que também vai ser em f de x em x igual a x0, né? Vai ser a integral desde o valor mínimo a até o certo valor x0 que eu quero, de f de x dx. Essa é a minha definição, então, de função de distribuição acumulada da minha variável x, tá ok? Então, sempre lembrando que a minha distribuição acumulada é a probabilidade de x ser menor do que um certo x0, ok? Calculada no ponto x0, tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos. Vamos pegar um exercício da lista. Vamos pegar o primeiro exercício da lista como exemplo. O primeiro exercício é minha f de x, ou seja, a FDP, ela é 0 quando x é menor do que 0. Ou seja, o menor valor de x é 0, né? Porque a partir de 0 ela vale cx. Se 0 está entre x e 1. Ela é c 2 menos x, se 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. E a partir de x igual a 2, ela vale 0, né? Se x é maior que 2. Então, se a gente olhar o gráfico dessa função, ela vai ter uma cara assim, né? Antes de x igual a 0, ela vale 0. Então, antes de x igual a 0, ela vale 0. Quando chega em x igual a 0, ela vai valer cx. Ou seja, quando x igual a 0 é 0, quando x igual a 1, ela vai valer c. Ok? E aí, quando x igual a 2, de 1, nesse intervalo de 1 até 2, de 1 até 2, ela vale essa expressão aqui, 2 menos x vezes c. Então, quando x igual a 1, ela vale c. Quando x igual a 2, ela volta a valer 0. Então, ela vai ser isso aqui. Então, é um triângulo, né? Essa minha FDP, e a partir de x igual a 2, ela vale 0. Então, essa minha FDP é um triângulo de base 2 e altura c. Então, a primeira condição que eu tenho que ver se é satisfeita, bom, ela é sempre positiva, está sempre acima do eixo x, então satisfaz a condição de que f é sempre positiva. E a segunda condição que a área embaixo de f tem que ser 1. Bom, mas a área embaixo de f é a área da base vezes a altura, que é c, dividido por 2, a área de um triângulo, né? Base vezes a altura c dividido por 2, ou seja, igual a c. Mas essa área tem que ser 1.
Então, eu acabei de descobrir que essa constante C tem que ser igual a 1. Então, na verdade, a minha f de x vai valer 0 se x é menor do que 0. Ela vai valer x se se x está entre 1 e 2. Vai valer 2 menos x se x está entre, aqui é entre 0 e 1, né? Aqui vai ser entre 1 e 2, e 0 se x for maior do que 2. Né? A partir de x igual a 2, ela vale 0. Então, essa é a minha FDP, que eu já achei a constante C quanto que vale. Se eu quero a minha FDP acumulada, eu vou ter duas situações. Eu vou ter a situação antes de x igual a 1 e a situação para x depois de 1. Né? Né? 1. Ok, então agora eu sei que o C vale 1. Então imagina, se x for menor do que 1. Para x menor do que 1, então vamos supor que o meu x0 está aqui, tá bom? Então o x0 menor do que 1, está aqui. Então qual que é a probabilidade de x ser menor do que x0? Né? X0 está aqui, então é essa areazinha aqui. Essa é a probabilidade de x ser menor do que x0. Então se x0 é menor do que 1, é só essa areazinha. Bom, mas se x0 for maior do que 2, né? Ou desculpa, for maior do que 1, ok? Então o x0 vai estar aqui. Então veja que a área, se o x0 for maior do que 1, é essa daqui. É a área antes do pico, mais esse pedacinho de área que está aqui. Então eu vou ter que dividir em duas partes, porque na primeira, quando x0 é menor do que 1, eu vou integrar só nessa primeira função aqui, só em x, né? F de x igual a x. Mas quando x0 for maior do que 1, eu vou ter essa primeira área aqui, dessa primeira parte do triângulo, mais esse pedacinho de área que passou de 1. Então, como essa primeira parte do triângulo já é fixa, eu sei quanto que vale essa área, eu vou somar essa área com essa área aqui que eu vou calcular, que vai ser a área calculada usando essa expressão f de x igual a 2 menos x, tá bom? Então, vamos fazer em duas partes. Se x0 for menor do que 1, como é que fica? A fzão para x igual a x0 vai ser integral desde 0 até x0 de x dx. Mas isso aqui vai dar x2 sobre 2, desde 0 até x0. Ou seja, vai dar x0 ao quadrado sobre 2. Ok? Então, vou pegar agora x0 e considerar que é um x qualquer. No lugar de x0 eu coloco um x qualquer. Então fica x ao quadrado sobre 2. Achei a minha fzão. Tá ok? Agora, se x0 for maior do que 1, aí eu vou ter que pegar que a minha fzão para x igual a x0 vai ser a área desse primeiro triângulo aqui. Quanto que é a área? Ó, base 1, altura 1, dividido por 2. Então, essa primeira parte do triângulo aqui tem área 1 vezes 1 dividido por 2. Então, vai ser meio mais essa outra área depois de 1 aqui. Mas essa outra área aqui é a integral de 1 até o certo x0 que eu quero, né? Porque ó, começa de 1 aqui e vai até o x0. E essa expressão da função aqui é 2 menos x. Então vai ser 2 menos x dx. Então vai ficar igual a meio vezes, mais, aliás, 2x menos x2 sobre 2 de 1 até x0. Ou seja, fzão de x igual a x0 vai ser meio mais 2x menos x2 sobre 2 de 1 até x0, que vai ser igual então a meio mais 2x0 menos 2, a primeira parte, menos
x0 ao quadrado sobre 2 menos meio. Então, fazendo essas contas, vai ficar meio mais 2x0 menos 2 menos x0 ao quadrado sobre 2 mais meio. Ou seja, vai ficar 2x0 menos x0 ao quadrado sobre 2. E aí sobrou mais 1, né? Meio mais meio dá 1. Então, vou colocar 1 aqui na frente. Ou seja, vou substituir x0 por um x qualquer. Então, vai ficar 1 mais 2x0 menos x0 ao quadrado sobre 2, ok? Então, mas essa expressão só vale se x estiver entre 1 e 2, ok? Vai substituir x0 por x, então não tem mais o x0 aqui. Tá bom? No final, você pode substituir x0 por um x qualquer, porque ela vai valer para qualquer x. Então, como é x0, ao invés de ficar carregando x0, eu substituo x0 por x, que aí vale para qualquer x, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou ter duas expressões, que a minha f de x, ela vai valer essa primeira parte. Uma maneira de você ver se a sua f de distribuição acumulada está certa é substituir x pelo valor no valor máximo de x, que é 2. Então, para x igual a 2, vale essa expressão. Quando você substitui x pelo valor máximo, ela tem que dar 1, que é a probabilidade máxima 1, né? É uma maneira de detectar se você errou no meio das contas. Então, veja, se eu substituir por x igual a 2 aqui, vai dar 4, dividido por 2 dá 2. Negativo. Aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 dá 2. Mais 1 dá 3. Então, é sinal que a gente errou, porque ela tinha que dar 1. Então, aí você volta e verifica onde que está o erro. Aí você olha aqui, ó, meio mais meio dá 1, mas a gente esqueceu de subtrair esse menos 2 aqui. Então, aqui, na verdade, é menos 1, né? Então, aqui é menos 1. E aqui, então, vai ficar menos 1. E aqui, então, vai ficar menos 1. Né? Aí, vamos ver se dá certo agora, ó. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Aqui dá 4, menos 2 dá 2, com menos 1 aqui dá 1. Então, agora sim a gente acertou. Então, uma maneira de você verificar se a sua função de distribuição acumulada está certa é substituir x pelo valor máximo que tem, essa expressão tem que dar 1. E a partir daí ela vai ser 1 para o resto da vida, porque acabou, a fzinha zerou, a fdpzinha zerou, então a partir daí a função de distribuição acumulada vai valer 1 para sempre, tá bom? Aqui também a primeira parte, quando x chega igual a 1, eu cheguei na metade da FDP, né? Ó, certo? Exatamente na metade. Então, quando x igual a 1, essa área tem que dar meio. É uma outra também maneira de você verificar. Você substitui x igual a 1 aqui, dá meio. Então, essa primeira parte estava certa, ok? Então, esse é um exemplo de como calcular uma FDP, ok? Uma FDP acumulada, não uma FDP só de probabilidade, densidade de probabilidade, tá bom? Feito isso, vamos partir agora para os modelos de FDP que existem. Existem vários modelos, tá? Existem o modelo constante, nós vamos ter o modelo exponencial, nós vamos ter o modelo gama, que são os equivalentes a Bernoulli, a binomial, a geométrica, hipergeométrica, Poisson, que a gente viu lá no caso de variável aleatória discreta. Aqui no caso de variável aleatória contínua, as FDPs que a gente tem, os modelos mais importantes que a gente tem, são esses aqui. A gente pode ter a beta, né? Depois e vamos ter outras também, né? E por último, talvez a mais importante de todas, nós vamos ter a normal,
né? O modelo normal, né? O modelo normal é um dos mais importantes que tem dentro do estudo de variáveis aleatórias contínuas, porque ele é muito aplicado em várias situações, ok? Então, aqui nós vamos estudar apenas o modelo constante e o modelo normal, tá? Nós vamos depois, quem quiser fazer probabilidade, a disciplina de probabilidade, realmente aí vai estudar todos esses outros modelos aqui, né? Nós aqui vamos estudar apenas o modelo constante e o modelo normal. Então, hoje na aula, nós vamos começar pelo modelo constante. O modelo constante, como o próprio nome está dizendo, ele é uma FDP, uma Fzinha dp, onde o valor mínimo de x é A, o valor máximo de x é B, e nesse intervalo ela é constante. Ela é uma constante que eu vou chamar de K. Então, esse é o meu modelo constante, né? O modelo constante é muito simples porque a área embaixo da curva é a área de um retângulo, né? Então, é muito fácil calcular a área, probabilidades, média, essas coisas aqui, né? Então, se você pensar, esse K pode ser qualquer valor? A resposta é não, né? Porque a área aqui embaixo da curva tem que ser igual a 1. Então, qual é a área embaixo da curva? A área embaixo da curva vai ser essa distância da base aqui é B menos A, então vai ser B menos A, vezes a altura que é K. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, daqui eu tiro que essa constante K, ela só pode ser igual a 1 sobre B menos A. Não pode ser qualquer constante, né? Ela depende do valor mínimo e do valor máximo de x, dos valores mínimos e máximo de x, tá ok? O que mais que a gente tem? A média. Qual é a média de uma variável aleatória que satisfaz o modelo constante, uma FDP constante, né? Então, vai ser a esperança de x, vai ser a integral de A até B, de x vezes a f de x, mas a f de x vale 1 sobre b menos a, não é? Dx. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre b menos a, que multiplica x2 sobre 2, né? Aumenta um valor, um expoente de x e divide por esse novo valor. Isso de a até b. Então, fazendo as contas aí, vai ficar b2 menos a2 dividido por 2b menos a. Mas você pode fatorar em cima por b menos a, b mais a, né? Dividido por 2b menos a. Ou seja, corto b menos a com b menos a, dá b mais a sobre 2, né? Esse é o valor da esperança. O que é natural, né? A esperança vai estar bem aqui no meio, né? Aqui que é o valor b mais a dividido por 2, né? Porque como é simétrico, é natural que a esperança do x, o valor mais provável do x, esteja bem aqui no meio, né? Já que todos os valores são equiprováveis. Então, o valor mais provável é o do meio, tá ok? E com isso, você pode calcular também a variância, pode calcular tudo. A FDP, a fzão de x, né? Vai ser, então, integral desde a até x0, da constante 1 sobre b menos a dx. Mas a integral de uma constante a gente aprendeu que é o próprio valor x, desde a até x0. Ou seja, vai ser igual a x0 menos a dividido por b menos a. Ou seja, troca x0 por um x qualquer, agora que você já integrou. Então, para um x qualquer, vale x menos a sobre b menos a. Veja que quando eu substituo x pelo valor máximo de x, que é b, b menos a sobre b menos a dá 1, né? Que é a nossa verificação se o cálculo da nossa distribuição acumulada está correto, tá bom? Então, não tem muito segredo para um modelo constante, né? O modelo constante é fácil de fazer tudo justamente pelo fato dele ser constante, tá ok? Vamos pegar um exemplo da lista, pegar o exercício 22 da lista como exemplo. Eu vou calcular a média, né, e depois vocês calculam o resto, né, da distribuição uniforme, né? A distribuição constante também é chamada
uniforme, ou uniforme. Então, nesse caso, ele diz que tem uma distribuição uniforme entre menos 2A e 3A. Então, vamos aqui, menos 2A e 3A. Então, ela é constante uniforme, é uma reta horizontal, né? A minha FDP é uma reta horizontal que vai de menos 2A até 3A. Ela pode ser qualquer valor? Não, a gente viu que essa constante K aqui tem que ser igual a 1 sobre B, né, a constante K, menos A. E aqui nesse caso é menos 2A, então a minha constante K vai ser igual a 1 sobre 5A. Então aqui o valor aqui é 1 sobre 5A, tá bom? Então qual que vai ser a minha a esperança de x? A esperança de x vai ser então, ou você faz direto a integral de menos 2A até 3A de 1 sobre 5A vezes x dx, né? Nesse caso, então, a esperança de x vai ser 1 sobre 5A x2 sobre 2, desde menos 2A até 3A, ou seja, vai ficar 9A ao quadrado, menos 4A ao quadrado, dividido por 2 vezes 5A. Então, vai ser a mesma coisa que 3A menos 2A, 3A mais 2A, que vai ser dividido por 2 vezes 5A. Veja que aqui dá 5A, corta com 5A, então vai ficar A, 3A menos 2A dá A sobre 2. Né? Veja que dá exatamente o valor... Opa, esqueci aqui de mostrar o caderno para vocês, a lousa, né? Então, voltando de novo, né? No exemplo do exercício 22, eu tenho aqui, né, que a minha f de x vai de menos 2A até 3A, e aí eu tenho, então, que a esperança de x vai ser integral de menos 2A até 3A, do valor mínimo até o máximo da FDP, que é 1 sobre 5A vezes x dx. E aí, então, fazendo a integral, né, vou chegar a 9A ao quadrado menos 4A ao quadrado sobre 2 vezes 5A. Eu abro aqui no produto, fica 3A menos 2A vezes 3A mais 2A, corto 5A com 5A, sobra A sobre 2, que é exatamente o valor do meio aqui, ó, do meio do intervalo entre o valor mínimo e o valor máximo. É esse valor aqui no meio, aqui, né? A sobre 2, ok? Então, esse aí é um exemplo da função de distribuição uniforme ou constante. E aí, na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre a FDP normal. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar só com a FDP normal. Então, continue fazendo os exercícios, continue estudando, e a gente se encontra, então, na próxima aula, tá bom? Tchau e bons estudos para vocês.